Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Ensino Híbrido. Eu sou a professora Jamaica Kelly, esse é o componente curricular de Geografia e essa é a nossa aula de Capitalismo. Vamos à nossa aula de hoje? Capitalismo. O que é o capitalismo? Primeira coisa bastante interessante que a gente precisa aí compreender. Ele vai se desenvolver na Europa durante a Idade Média, mais ou menos aí entre os séculos 11 e 15, e ele vai se desenvolvendo lentamente e se sobrepondo ao chamado feudalismo. Interessante que ele tornou-se predominante somente a partir do século 18. Mas, professor, o que seria o feudalismo? O feudalismo era um sistema de organização econômica, aí baseado na posse de terras e na produção para subsistência. A imagem, por exemplo, retrata algumas dessas características do que foi o chamado feudalismo. Ok? Vamos lá então? Aqui eu trouxe um exemplo do que seria a sociedade feudal, que também é bastante conhecida como sociedade estamental. Pessoal, olha só, é uma pirâmide e ela é dividida em classes sociais. No topo da pirâmide está o rei, representado pela coroa. Bem, aqui embaixo do rei, nós temos o clero e a nobreza, lembrando que a igreja estava justamente nessa posição social, e logo embaixo nós temos aí a representação do que seria o que a gente chama de camponeses. Então, essa é a sociedade estamental, como era conhecido naquela época durante a sociedade feudal. O capitalismo, então, vai surgir com o comércio e com ele surge uma nova classe social, chamada aí de burgueses, também conhecida como burguesia. Pessoal, é interessante falar que a burguesia ela surge como uma nova classe social. Mas, professora, ela não se encaixava em nenhuma daquelas classes da sociedade estamental? Não, ela surge como uma nova classe social. E ela surge justamente com o comércio, ok? Bom, aqui nós vamos compreender um pouco, então, das fases do capitalismo. Vamos, então, às fases do capitalismo? Vamos, então, prestar um pouquinho de atenção aqui no nosso esquema. O chamado capitalismo comercial vai ser a primeira fase do capitalismo, seguido do capitalismo industrial, como o próprio nome diz, foi a fase que ocorreu durante a Revolução Industrial, aliás, após a Revolução Industrial. O capitalismo financeiro, conhecido como a terceira fase. E, por último, não menos importante, nós temos aqui o capitalismo informacional, que é a quarta e última fase do capitalismo. Interessante vocês lembrarem dessas características e dessas fases importantes. Bom, aqui eu trouxe, através de imagem, um esquema que vai representar cada uma dessas fases. Bom, vamos então observar o nosso esquema? Olha só, capitalismo comercial, ele surge justamente com o período conhecido aí como as grandes navegações. A gente tem aí o descobrimento de várias novas terras, de vários novos lugares, e com esses lugares surgem aí também algumas características bem importantes, pessoal, e um comércio bastante conhecido como comércio de especiarias, que veio justamente através das grandes navegações. Depois nós temos o capitalismo industrial, e como eu já disse anteriormente, o capitalismo industrial ele se desenvolveu juntamente com a Revolução Industrial. Então nós temos como característica, olha só, o desenvolvimento aqui da chamada máquina a vapor, que é uma característica importante dessa época. Aqui nós temos vários trabalhadores. Se na época do feudalismo a gente tem um trabalho voltado para a subsistência, durante a Revolução Industrial a gente já tem aí um trabalho principalmente voltado de forma assalariada. O trabalhador recebia aí o seu salário. Bem, aqui nós temos então o capitalismo financeiro e algumas características dessa fase do capitalismo muito importante, que é o desenvolvimento aí das empresas conhecidas como empresas transnacionais,
que também já foi por muito tempo conhecida como empresas multinacionais. E uma característica importante dessa fase do capitalismo é justamente aqui, ó. Nós temos as chamadas bolsas de valores, ok? Então, o capitalismo financeiro, como o próprio nome já diz, é um capitalismo voltado principalmente para o agrupamento dessas empresas e o desenvolvimento aí de todo um contexto das bolsas de valores. Bom, depois nós temos o capitalismo informacional, que é a fase mais atual do capitalismo, e ele ocorre justamente nessa era conhecida como Era da Informação ou a chamada Era Digital, ok? Bom, aqui nós vamos então focar em algumas características importantes que vocês devem anotar para lembrar principalmente aí durante as aulas e principalmente nas avaliações externas. Quais seriam aí as principais características do capitalismo, professora, para mim não esquecer mais? Eu trouxe algumas importantes. Primeiro, a chamada concorrência. O que seria aqui a concorrência? É justamente aquela característica, o mesmo produto pode ser comercializado por diferentes empresas, olha que interessante, e ter preço variado. Então, hoje no mercado existem diversos produtos em que diversas empresas elas fazem o quê? Elas produzem determinados produtos, às vezes com as mesmas características, e eles são comercializados com valores diferentes. Então, isso é o que a gente chama de concorrência. Ok, pessoal? Às vezes a gente consegue identificar, por exemplo, um produto com as mesmas características em um preço mais barato e um produto, por exemplo, com as mesmas características, só que com um valor mais elevado. Aí vai da concorrência e vai, por exemplo, do consumidor escolher qual produto melhor para o seu bolso, ok? Depois nós temos uma característica bem importante que é a divisão entre classes sociais. No período do feudalismo, a gente tinha ali uma sociedade chamada de estamental. Aqui, já na era do capitalismo, a gente tem classes sociais importantes de se destacar, que é a burguesia e o chamado proletariado. Mas, professor, o que é o proletariado? É justamente aquela pessoa que vai trabalhar de forma assalariada, ok? Outra característica importante, visa o lucro. E essa característica, vocês precisam lembrar que é justamente o que a gente vai chamar no capitalismo de acumulação de riqueza ou também a acumulação de capital. Bem, outra característica é a predominância de propriedades privadas. Lembrando que essas características, todas elas vão se contrapor a um outro sistema econômico chamado de socialismo. Inclusive essa outra característica que a gente vai ver, ó, economia de mercado. O que é isso, professor? O mercado, em relação ao mercado, a gente tem aí o Estado com pouca intervenção, ok? Então, o Estado intervém pouco no mercado, ok, pessoal? E por último, não menos importante, a gente tem a lei da oferta e da procura. Sobre a lei da oferta e da procura, eu quero trazer um exemplo bem interessante que nós vivemos aí durante a pandemia. Qual seria esse exemplo? Sobre a lei da oferta e da procura. Durante a pandemia, assim que começou, as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre o uso das máscaras e o uso de luvas, e principalmente do álcool, que era uma forma de higienizar para não contrair o vírus, o que acontece? O que aconteceu, na verdade? A gente que ia procurar esses produtos, que foi buscar esses produtos nas farmácias ou no mercado, a gente percebeu que esses produtos estavam com um valor muito alto. Se você, antes da pandemia, tinha o costume de comprar, por exemplo, álcool 70 no preço de R$ 6, R$ 7, durante a pandemia esse preço praticamente dobrou e em alguns pontos comerciais esse preço chegou a triplicar. Isso quando, na maioria das vezes, a gente muitas vezes chegava em farmácias e esse produto simplesmente havia se esgotado. Então, aconteceu muito comigo das pessoas informarem, tem esse produto em determinado mercado X ou Y. Então, isso é um exemplo.
Além disso, pessoal, durante a pandemia a gente percebeu o seguinte, esse produto, além de ser bastante disputado, esse produto, por exemplo, ele começou a ser comercializado por várias empresas. E a gente conseguia, por exemplo, encontrar ele em diversos preços, mas principalmente com um preço bastante elevado. Pós período de pandemia, o coronavírus já não era mais uma ameaça, o que aconteceu? O preço voltou a baixar novamente. E hoje nós conseguimos comprar esse produto, além de conseguir comprar com facilidade, a gente consegue também comprar em um preço que era antes da pandemia. Então, o preço do álcool 70, por exemplo, de 1 litro, voltou aí para R$ 8,00, no máximo R$ 10,00 no mercado, se você for procurar esse produto. Então, isso é o que a gente chama de quê? Lei da oferta e da procura, ok? Uma característica bastante presente no capitalismo. Agora nós vamos seguir para a nossa atividade. É uma questão da UNEMAT 2010 e nós temos algo bem interessante, ó. A questão diz, as alternativas a seguir referem-se a alguns aspectos fundamentais que fazem o quê? Caracterizam o capitalismo desde a sua etapa inicial. Vamos relembrar qual era a etapa inicial do capitalismo? Era o chamado capitalismo comercial. Então, pessoal, aí ele pede o seguinte na questão, qual é o comando? Você precisa identificar exceto, ou seja, dessas alternativas, aquela que não é uma característica do capitalismo. Aqui nós temos letra A, sociedade dividida em classes. B, socialização dos meios de produção. C, economia de mercado. D, busca do lucro e acumulação do capital. E letra E, predomínio da propriedade privada. Aqui logo de cara a gente consegue identificar uma característica que não é de forma alguma do capitalismo, que é socialização dos meios de produção. E sobre essa questão da socialização dos meios de produção, nós vamos falar melhor em uma aula sobre socialismo. Por quê, professora? Porque essa característica aqui é justamente uma característica muito importante do socialismo, que, como eu já disse, é um sistema econômico que contrapõe o capitalismo, ok? Vamos lá, então. Qual é a alternativa correta? Letra B, como eu disse, socialização dos meios de produção. Mas, professora, como que eu faço para identificar? Lembra que lá no final do slide eu dei todas as características, aquelas que são de fundamental importância para a gente compreender o que é o capitalismo. Logo, essa daqui não é uma característica presente dentro desse sistema econômico. Então, essa seria a questão correta. Bom, pessoal, aqui vocês vão ver as nossas referências, ok? E eu espero vocês na próxima aula.